no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Sabemos que é um assunto muito difícil, assunto esse que a igreja cristã, ela debateu muito durante vários séculos e até hoje ainda estuda e debate esse tema. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Nós temos alguns textos que são considerados os melhores textos sobre a Trindade. Então, eu sei que o assunto não é fácil. Nós vamos tentar estudar sobre a Trindade 3 domingos ou 4 domingos. Nós sabemos que dentro da própria igreja cristã há pessoas que têm muitas dificuldades em relação à doutrina da Trindade, e nós queremos tentar mostrar a vocês que não há como nós fugirmos do que a Bíblia fala acerca desse tema. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela mostra que, embora Deus ele seja uma só, ou um só em essência, ou seja, o que faz Deus ser Deus, o que constitui Deus ser o que Ele é, nós chamamos de essência, né? Os antigos usaram até um termo substância, mas com o tempo esse termo foi abandonado, porque substância dá uma ideia de algo material. A substância é algo que a gente pode pegar, é algo que a gente pode dividir. Então, quando se fala de Deus, se costuma usar muito mais em relação ao seu ser, ao que constitui o seu ser, se usa o termo essência. Mas mesmo que usemos esses termos, as nossas palavras ainda são pobres para descrever o que Deus é. Então, quando se fala do ser de Deus e do que faz Ele ser Deus, nós chamamos de essência. Mas nessa essência há 3 pessoas distintas. Ou seja, são pessoas com características de pessoa, ou seja, com vontade própria, com intelecto, e são distinguíveis uma da outra, mas que isso não promove uma divisão na essência, ao ponto que nós possamos dizer que há 3 deuses. Vocês estão me compreendendo? Então, a essência é uma, mas as pessoas que fazem parte dessa essência são 3. Por isso que, aí você diz, pastor, eu quero entender isso. Não vai entender. Olha, os filósofos e teólogos cristãos, eles passaram séculos discutindo esse assunto. E há divergências. Nós podemos até falar um pouco sobre isso no próximo domingo, mas há algumas divergências entre eles. Geralmente, nós seguimos a doutrina da Trindade, ou quando seguimos a teologia dessa doutrina, nós seguimos mais Santo Agostinho. Geralmente as igrejas evangélicas que estudam sobre esse assunto, elas seguem a teologia de Santo Agostinho. Existe um livro que Santo Agostinho lançou, que é conhecido como A Trindade. Ele é vendido hoje, você pode talvez até conseguir baixar hoje em dia com a internet, é fácil, algumas pessoas dispõem desse material. Ele é ainda considerado uma das melhores obras. Veja, foi escrito no século IV e V, né? E até hoje é considerado uma das maiores obras. Então, a doutrina da Trindade, ela já houve dentro dessa doutrina, sobre essa doutrina, muita discussão. O Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, de Nicéia foi em 325, o de Constantinopla 380 e pouco, não sei se foi 384, 389, não está muito bem na minha memória agora, mas os dois é quem vão definir o credo da igreja,
no que a igreja deveria crer, e vão bater o martelo, vamos dizer assim, em parte acerca do que a igreja crê sobre a Trindade. Nós vamos ver aqui hoje a distinção das três pessoas na Trindade. Próxima semana a gente vê mais claramente a divindade dessas pessoas. Nós estudamos na semana passada, acho que os irmãos estão lembrados, nós estudamos sobre a prova bíblica. Por exemplo, de onde nós tiramos a doutrina da Trindade? As testemunhas de Jeová, elas nos acusam de que a nossa doutrina da Trindade, ela vem do paganismo. Mas as testemunhas de Jeová vão dizer que essa ideia de três em um é uma ideia pagã. É uma ideia pagã. Nós sabemos que não. A nossa doutrina da Trindade, ela não vem do paganismo. A nossa doutrina da Trindade, ela vem da própria Bíblia. Aí você diz, como assim, pastor? Na semana passada nós estudamos, por exemplo, no Antigo Testamento, sobre o fato de que no ser de Deus, é muito claro na revelação bíblica, embora no Antigo Testamento a revelação ela ainda está num processo de desenvolvimento, mas que no ser de Deus existe claramente mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa é chamada de Deus, ou é considerado divina, à luz da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. Claro, principalmente no Novo, porque o Novo vai trazer o clímax ou fechamento dessa revelação. É na pessoa de Jesus Cristo que vai ficar muito claro a ideia da Trindade. Por exemplo, se você for para o Antigo Testamento, abra por favor em Salmo, livro de Salmo 45. Abra no Salmo 45. Nós vamos devagar, eu não vou falar muito rápido, porque o importante é que os irmãos aprendam. Mesmo que não dê tempo de dar a lição toda, mas a gente está aqui para estudar um pouco da palavra. Veja o Salmo 33, verso 6. Então, no Antigo Testamento eu não tenho uma clareza sobre a doutrina da Trindade, mas eu já tenho evidências dela. Eu já tenho algumas indicações dela. Por exemplo, o Salmo 33, observe por favor o versículo 4. Perdão, é o versículo 6. Ele vai falar que os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Aí dê um pulinho mais na frente, vá para o Salmo 45. Salmo 45. Versículo 6. E versículo 7. Salmo 45, versos 6 e 7. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Sabe onde vai ser usado esse texto aqui, do Salmo 45, no Novo Testamento? Em Hebreus, capítulo 1. E Hebreus, capítulo 1, vai dizer que esse verso aqui, ele está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Então veja, eu não tenho claramente a doutrina da Trindade descrita no Antigo Testamento. Eu estou usando só um versículo, né? 2 versículos aqui. Mas eu já vejo indicações dela. Quando você pega o Salmo 45, verso 7, que diz: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aí dê um pulinho lá em Hebreus, capítulo 1. Aí você vai ver que o autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, ele vai dizer que esse verso, ele fala acerca do Filho, ou seja, acerca de Jesus Cristo. No verso 8 e no verso 9, ele diz: mas acerca do Filho, aí ele cita o Salmo: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino.
amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. Então, o autor de Hebreus, ele vai mostrar que Jesus é maior do que os anjos, aqui nesse capítulo, e ele vai usar o Salmo como um salmo sendo apontado para Cristo, sendo um anúncio de Cristo no Antigo Testamento, e dentro desse anúncio ele é claro, Cristo é visto como Deus, Cristo é visto como participando dessa essência. Veja aí no verso 3 do capítulo 1 de Hebreus, verso 3 do capítulo 1 de Hebreus, diz aqui, ó, ele está falando de Jesus. Verso 2 diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí ele diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, há outros textos no Antigo Testamento que falam acerca ou trazem uma certa indicação da doutrina da Trindade. Nós vimos aqui a semana passada. Há vários versos, há vários textos. Nós não vamos repetir o estudo da semana passada. Eu só trouxe esse para que os irmãos pelo menos tenham uma ideia inicial de que aqui Hebreus usa o Salmo 45, dizendo que esse salmo aponta para o Filho, e nesse salmo já mostra que na pessoa de Deus, embora não seja ainda claro, mas na pessoa de Deus pelo menos existe mais de uma pessoa. Perdão, no ser de Deus, não na pessoa. No ser de Deus existe mais de uma pessoa. Há duas pessoas pelo menos. Nós vimos também em Isaías, que em Isaías nós temos um texto em que ele fala do Espírito de Deus, como também sendo uma pessoa distinta. Mas não é tão claro. Aí você vem para o Novo Testamento. Aí no Novo Testamento, eu queria que você lesse comigo agora o texto que eu pedi para abrir no início, né? E já tinha esquecido que nós íamos lê-lo. Mateus 28, verso 19. Nós temos dois textos que são considerados, se alguém perguntar a você, olha, qual um versículo ou versículos que eu posso usar que seja um pouco mais claro sobre a doutrina da Trindade no Novo Testamento, você vai lembrar de dois. Dois são os melhores. O primeiro é esse de Mateus 28, versículo 19, e o segundo é o do batismo de Jesus, no qual Jesus é batizado e o Pai fala com ele, ou seja, uma pessoa está encarnada, a outra está falando com ele e a outra pessoa desce em forma de pomba. Você vai ver aí facilmente as três pessoas distintas e tendo funções diferentes. Nós vamos estudar sobre as funções das pessoas, nós chamamos de a economia da Trindade. Nós vamos falar sobre as funções, a função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito dentro do plano da redenção. Por exemplo, dentro do plano da salvação, da história da salvação, a gente vai estudar, a Bíblia mostra que cada uma das pessoas tem uma função clara. Cada uma das pessoas vão trabalhar especificamente de uma forma para que a obra da salvação alcance os perdidos. Isso é mais uma característica de que são pessoas distintas, com funções diferentes e com o mesmo propósito, que é realizar a salvação do pecador, para que esse pecador viva com ele eternamente. É muito interessante isso. Eu sei que estudar sobre a Trindade é um pouco assim cansativo, mas nós vamos mastigar isso para a gente tentar pelo menos ter uma noção melhor. Mas uma coisa é certa, você nunca vai entender a Trindade como você compreende, por exemplo, o funcionamento do corpo humano, a circulação do sangue, ou a questão da tabela periódica, ou enfim, ou fórmulas matemáticas. A Trindade não vai acontecer isso na nossa mente. Nós não vamos ter essa compreensão. Nós vamos ter uma noção, nós vamos ter uma ideia, mas nós não vamos compreender plenamente esse assunto. Será sempre um mistério. Isso é importante você saber. Mas nós vamos ter uma noção, e essa noção ela foi trabalhada pelo menos há muitos séculos pelos teólogos cristãos e filósofos cristãos. Amém? Então veja aí, vamos lá. Mateus 28, verso 19.
e o outro está em Mateus 3, mas a gente vai ler primeiro Mateus 28. Talvez quando a gente for estudar sobre as heresias da Trindade, aí alguém aqui se identifique com alguma delas. É muito comum. Quando a gente não estuda profundamente o assunto, é muito comum a gente ter uma ideia da Trindade conforme os antigos, ou algumas pessoas de hoje, mas que, na verdade, essas ideias são consideradas heresias à luz da palavra de Deus. Ou seja, não estão de acordo com as Escrituras. Então veja aí, capítulo 28, verso 19, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do... Então os nomes pessoais ele vai dar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, alguns acreditam, é claro, nós acreditamos que esse texto ele é muito claro. Quando Jesus fala sobre o batizar nas águas, ele deixa bem claro que na pessoa de Deus existem três pessoas distintas com a mesma autoridade. É a pessoa do Pai, é a pessoa do Filho, é a pessoa do Espírito. Aí você vê que ele coloca numa ordem lógica, em que o Pai é o primeiro, em que o Filho é o segundo e o Espírito é o terceiro. Essa lógica ela vai existir em toda a Escritura. O Pai como primeiro, o Filho como segundo e o Espírito como terceiro. Aí você pode dizer, mas há entre essas pessoas uma menor do que outra? O Pai é maior do que o Filho é maior do que o Espírito? Não. Aqui não é uma ideia de ser maior, mas é uma ideia da própria obra da redenção. E dentre essas pessoas, parece-me que há uma relação de uma se colocar dependente da outra ou debaixo da autoridade da outra, pelo menos em determinado período específico. No mínimo isso. Como, por exemplo, Jesus Cristo, quando se tornou homem, ele se tornou completamente humano e dependente da pessoa do Pai. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se tornou homem, ou seja, a segunda pessoa da Trindade se encarna, se torna homem. Filipenses 2 diz que vai esvaziar-se de si, mas esvaziar-se de si não é deixar de ser Deus. Ele passa a ser Deus homem, mas passa a viver plenamente como homem dependente do Pai. Então já há aí, querendo ou não, uma submissão voluntária de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus à pessoa do Pai. Nesse sentido também é que ele é o Filho unigênito, é que ele é aquele que foi gerado pelo Pai, é o primogênito do Pai, nesse sentido dele ter se encarnado e ter nascido da Virgem Maria e de ter sido gerado pelo Espírito Santo. Mas você vê as três pessoas, você vê que na própria gestação de Jesus Cristo, é o Espírito que gera, mas quem está se encarnando ali não é o Espírito Santo, mas é a pessoa do Filho. Porque depois o próprio Filho, que vai andar em obediência ao Pai, ele é ungido por quem no seu batismo? Pelo Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito. Ok? Mas vamos abrir no outro texto, Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17. Eu estou indo bem devagar porque fica melhor assim, né? Vou pisando no freio bem devagarzinho para os irmãos, porque o assunto não é fácil. Olha, isso dá dor de cabeça, irmãos, dor de cabeça mesmo. Por exemplo, provavelmente eu não vou me estender com vocês sobre a questão ontológica da Trindade. Como é que funciona, o que os estudiosos pensam acerca da relação das pessoas em si, dentro dessa essência, a questão ontológica do ser de Deus. Então, nós não vamos adentrar nesse assunto, porque dentro desse assunto há tanta discussão. Você vai ver que existe os pais capadócios, que existe Agostinho de Hipona, você vai ver que há teólogos modernos que já têm um outro pensamento. Então, eu não vou tratar esse assunto com vocês, porque esse assunto para quem quer, né, se aprofundar na questão histórica, teológica, bem mais a fundo e discutir o tema, não é o nosso propósito aqui, né? Nós não queremos isso, queremos que vocês sejam bem edificados. Vamos lá,
Mateus 3, veja o batismo de Jesus. Veja aí o versículo, só 2 versículos, 16 e 17. Ele diz aí: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ok? Vamos começar a lição de hoje pelo final, tá? Veja na segunda página da sua lição, heresias em relação à doutrina da Trindade. Se eu perguntar a você, nesta manhã, olha, irmão, me dê uma definição simples. Vamos dizer que eu seja uma testemunha de Jeová, e eu chego para você e diga: você é crente? Então, me diga aí o que é a Trindade que vocês falam. O que você diria? Qual texto você usaria da Bíblia? Vamos pensar em termos práticos, porque é melhor para a gente, né? Porque as testemunhas de Jeová, elas vão estudar somente aquilo que rebate. Elas vão ter uma noção bem pequenininha, às vezes decoram 2, 3, 4, 5 textos e vão pegar você. Se você não estiver preparado, se você não ler a Bíblia, se você não fizer escola dominical, não estudar as Escrituras, você vai ficar ali um pouco desorientado e pode ser até levado por esse vento de doutrina, por essa heresia, e acabar isso perturbando você ou afastando você da fé cristã. Então, qual seria uma definição simples de Trindade? O texto pode ser Mateus, os mais claros, Mateus 28, 19 e Mateus capítulo 3, e aí os outros evangelhos também que vão relatar a mesma coisa, o batismo de Jesus. Seria a ideia em que você vê claramente as 3 pessoas distintas, mas nós vamos estudar aqui na próxima semana cada pessoa separadamente como Deus. Então nós vamos ver quais são os textos que me dizem claramente que o Filho é Deus. Porque que o Pai é Deus é muito fácil, né? A Bíblia está cheia de textos de que o Pai, Jeová para eles, ou Alá para os muçulmanos, Yahvé, ou Jeová para nós também, é Deus. Nós sabemos que o Pai é Deus, isso está muito claro, toda a Bíblia. Mas e que o Filho é Deus? Quais são alguns textos que eu posso usar que me dão segurança de que Jesus Cristo é Deus? Somente um, para vocês lembrarem. Lembram que Filipe disse: mostra-nos o Pai? Ele disse: há tanto tempo estou convosco. Lembram desse texto? Há tanto tempo estou convosco e pede-me para mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Então quem me vê a mim vê o Pai, ou quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Hebreus, nós vimos aqui que ele é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses diz que nele habita corporalmente toda a divindade. Colossenses diz que em Jesus habita corporalmente toda a divindade. Então nós vamos estudar claramente. E o Espírito Santo é Deus? Quais são os textos que mostram o Espírito Santo como Deus? Então nós vamos ver isso também. Precisamos ter essa segurança para a gente compreender a questão da Trindade. Então qual seria uma definição simples de Trindade? Sim, João 1 também, muito bem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo é o Filho. O verbo é Jesus. Claro que ele faz essa distinção entre o verbo se fez carne e no princípio era o verbo, porque quando se fala do verbo, está falando da segunda pessoa, da pessoa do Filho, sem ter se encarnado, entendem? Quando ele se encarna, ele vai passar a ter nome. Qual é o nome dele? Jesus. Porque o anjo diz a Maria que dê esse nome. Até então ele não tinha nome. Ele não tinha nome humano, ele era simplesmente o verbo. Então o verbo, no princípio era o verbo. Por que ele não diz no princípio era Jesus? Porque esse nome Jesus, ou a pessoa de Jesus, só se dá na encarnação. Está claro isso para vocês? Vocês não podem dizer: Jesus estava lá. Não, o verbo. Porque quando se fala de Jesus, ele já está encarnado, com o corpo, ele já é humano também. Diga, minha irmã Cláudia. Você ia falar? Pois não, minha irmã.
Esse texto que você usou é um texto também usado por alguns. O texto que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E também é o mesmo verbo no plural que vai usar no capítulo 11, quando ele diz, desçamos para confundir as línguas, lá na Torre de Babel. Mas alguns estudiosos não usam muito esses versículos. Por quê? Porque a palavra, quando se refere a Deus no plural, para os judeus, deixa eu dizer assim, usar o verbo no plural para a pessoa de Deus é uma maneira de exaltar essa pessoa. É uma maneira de dizer que aquela pessoa é majestosa. Está claro isso para vocês? Por exemplo, os judeus não estão querendo dizer que há mais de uma pessoa quando diz façamos, mas apenas que quando se refere à pessoa de Deus, muitas vezes pode usar o verbo no plural. Então por isso que alguns estudiosos não usam exatamente esse. Mas a irmã diz, mas pode querer dizer isso também? Pode, mas alguns não se sentem seguros. Mas é um texto também que muitos vão usar, tá certo? Então, veja que é bem interessante, né? Quando nós vamos estudar isso daí. Então, quando nós falamos sobre a divindade das pessoas, que vai ser domingo que vem, aí vai ficar ainda melhor para vocês. Nós vamos encerrar com isso. E eu posso falar um pouco também da relação das pessoas na Trindade, a parte mais ontológica, mas de modo bem resumido. Vamos para as heresias. Olha, quando a gente for falar das heresias, vai ficar bem interessante, hein? Aí vocês vão entender por que as testemunhas de Jeová, elas não acreditam na Trindade. Porque elas são descendentes, teologicamente, da doutrina de Ário. Observe aí, a primeira heresia em relação à doutrina da Trindade. Qual é o nome dela? Modalismo. Está na parte de trás, viu, irmãos? Na parte de trás. Estou começando pelo fim hoje. Então, modalismo. O que é que o modalismo diz? Modalismo é uma doutrina muito antiga, irmãos. Muito antiga. Ela já existia. Veja, foi por causa do modalismo e por causa da doutrina de Ário que a igreja começou a realizar os seus concílios para chegar a uma decisão acerca da fé dela. Vocês lembram do credo que vocês falavam quando eram católicos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esses credos, eles passaram a ser criados para proteger a igreja das heresias. Agora nós achamos que não é para você rezar o credo, mas o credo é sim para você decorar, para você conhecer, e ele é uma expressão da sua fé. Nós precisamos conhecer os credos. O credo dos apóstolos é esse credo que nós orávamos quando não tínhamos compreensão. E isso, mas você tem esse credo, presta atenção no credo, ele é uma declaração doutrinária, bíblica. Não há heresia ali não. O que é que está errado? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Há algum erro nisso aí? Isso. Fala nas três pessoas claramente. Os credos, por exemplo, o credo de Niceia, o credo de Atanásio. Então, os credos eles vão passar a existir para proteger a igreja das heresias. O que é o credo? É uma confissão de fé. Você está dizendo no credo qual é a sua fé, no que você crê. Então, esses credos eles foram criados pelos concílios, por outros homens estudiosos que chegaram a definições claras acerca da doutrina bíblica. Então, a doutrina da Trindade, ela é fundamentada e decidida claramente no Concílio de Niceia, 325, e no Concílio de Constantinopla, depois. Então, veja, a primeira heresia que existia, era muito comum na época, era o modalismo. O que é que o modalismo diz? Afirma que Deus não é, ou não são, né? Mas não é porque é a questão da essência. Na essência de Deus não tem três pessoas diferentes, mas uma única pessoa que se revela de modos diversos em momentos diferentes. Quantos cristãos ainda pensam assim? Muitos. Acha que em Deus não existem três pessoas distintas, mas que Deus se apresentou durante a revelação, a doutrina da revelação, em modos diferentes. E lá no Antigo Testamento Deus aparece como Pai. Lá no Novo Testamento ele aparece como Filho. E também como o Espírito Santo. São modos de Deus se apresentar ou se revelar. Isso é uma heresia.
por que isso é uma heresia? Como é que você vai explicar o batismo de Jesus? Como é que você vai explicar Jesus lá sendo batizado, se ele fosse um modo de revelação? Como é que o Pai vai falar com ele e o Espírito Santo aparece no mesmo contexto, na mesma cena, como uma pomba? Como é que você vai entender João, que diz no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus? Como é que você vai entender que o texto diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Inclusive, os estudiosos dizem, por que o Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus? Porque isso é uma ideia antiga. O texto diz que quando a terra foi criada, o Espírito de Deus o quê? O que é pairar? A ideia da pomba descendo sobre Jesus é a mesma ideia do Espírito de Deus pairando. Veja que a Bíblia ela não se contradiz, é uma coisa maravilhosa. Existe um dos maiores estudiosos acerca do Espírito Santo, eu aconselho você a comprar o livro dele, é barato. Se chama Sinclair Ferguson. É um pastor da Escócia, Dr. Sinclair Ferguson. Ele tem um livro que se chama O Espírito Santo. Irmãos, é a melhor obra que nós temos no momento. Ele é um adepto do John Owen, né? Um teólogo puritano que também tem um livro excelente sobre o Espírito Santo. Então, da mesma forma, Jesus está lá, a segunda pessoa, ou a pessoa do Filho, ou o Verbo encarnado. No seu batismo, o Pai fala com ele e o Espírito Santo, olha, pairando sobre ele, como uma pomba. Como uma pomba. Ok? Então, o modalismo, o que é que o modalismo diz? Não existe três pessoas. O que existe é Deus se apresentando de modos diferentes. Isso é heresia, irmãos. Continue lendo comigo. Este ensinamento também se refere a dois outros nomes. Ponto 1 aí, ó. O sabelianismo, que era um professor chamado Sabélio, que viveu em Roma no início do século III. Veja como é antigo. E outro nome dado ao modalismo é o monarquismo modalista, porque esse ensino não só diz que Deus se revela em diferentes modos, mas também diz que há apenas um governante supremo, que é chamado de monarca no universo, e que é o próprio Deus, que consiste de apenas uma pessoa. Então, essa doutrina aqui, que é chamada de modalismo, acredita que Deus é só uma pessoa que aparece de modo diferente. Estão entendendo ou não? Isso não é correto. Isso não é coerente com as Escrituras, que mostram claramente uma distinção entre pessoas no ser de Deus. Vamos para a segunda heresia, arianismo. É daí que vem as testemunhas de Jeová. É do arianismo. Quem era Ário? Alguns livros de história vão dizer que Ário era diácono da igreja de Alexandria. Outros livros vão dizer que ele era presbítero. Bem, isso aí não vai diferenciar, né? A heresia permanece a mesma. Então diz aqui, olha, ele ensinava que Cristo era apenas o quê? Uma criatura, não o Deus eterno. Segundo ele, Cristo foi o primeiro ser criado e criou as demais coisas. As testemunhas dizem que Cristo foi criado por Deus, literalmente. As testemunhas de Jeová foi o primeiro a ser criado. Eles usam até aquele versículo que fala sobre o unigênito Filho de Deus. Veja, unigênito, eles vão dizer, olha, o unigênito e o primogênito é ele. Então, Ário, ele começa com essa doutrina, começa a ensinar essa doutrina, porque ele não acreditava na doutrina da Trindade, ele entendia assim o funcionamento do ser de Deus, e ele usava uma linguagem ortodoxa, mesmo que não acreditasse na divindade de Cristo. As opiniões de Ário foram condenadas no Concílio de Nicéia em 325 e ele morreu em 336 depois de Cristo. As testemunhas de Jeová continuam até hoje propagando a doutrina de Ário. Sua doutrina ensina que Jesus é o arcanjo Miguel, sendo assim é apenas um anjo, eternamente subordinado a Deus o Pai. O arianismo também negou a divindade do Espírito Santo. As testemunhas de Jeová entendem o Espírito como a força impessoal de Deus, ou do poder de Deus. Durante a época da Reforma, no século XVI, um indivíduo chamado Fausto Socino
tornou-se líder de um movimento antitrinitário, que teve influência significativa na Europa. Os socinianos negaram a divindade de Cristo e declararam que ele era simplesmente um homem até sua ressurreição, quando se tornou divino. Veja que já é uma mistura, né? Também negaram a personalidade do Espírito Santo ao ensinar que o Espírito é uma força. Você vai ter problema se você achar que o Espírito Santo é uma força, porque você vai ver o Espírito Santo se entristecendo, você vai ver o Espírito Santo falando, você vai ver o Espírito Santo ordenando, você vai ver o Espírito Santo concedendo dons, você vai ver o Espírito Santo se relacionando com você. Como é que pode ser uma força? Força é algo impessoal. A força não sente, a força não tem vontade. A força ela não pode dar ordens. Força é força. A energia, você pode conversar com a energia pode se relacionar com você pessoalmente, a energia pode dar ordem a vocês, em hipótese alguma. Somente um ser pessoal é que pode falar, se relacionar, sentir, se emocionar. E a Bíblia mostra o Espírito Santo com todos esses sentimentos e com vontade, em todo o Novo Testamento. E também no Antigo, né? No Antigo. Eu me lembrei agora eu sei que não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas eu me lembrei de uma aluna que eu tive, eu já contei isso a vocês. Uma aluna que eu tive no seminário. Ela era muito engraçada. E ela chegou para mim e disse: pastor, olha, eu gosto demais, todo dia quando eu me acordo eu vou para o meu jardim conversar com minhas plantas. Tem algum problema com isso? Eu digo: enquanto a senhora estiver conversando com as plantas, não tem problema nenhum. Mas quando a senhora começar a ouvir as plantas conversando com a senhora, aí há alguma coisa errada nisso. Então não tem problema nenhum você conversar com as plantas. A gente não conversa com os animais que a gente cria, né? Não conversa com um cachorro, com um gato, com um passarinho. Meu sogro faz isso constantemente. O problema é que você começar a ouvir os bichos falando com você, aí não existe doutor do Liro, né? Aí só em filme, tá bom, de Hollywood, irmão Givaldo. Fica à vontade, né? Correto. Certo. É bem parecido. É bem parecido. O Espiritismo, ele também vai, querendo ou não, abraçar esse tipo de doutrina. Então, veja, e há uma mistura muito grande, viu, irmão Givaldo? Não tem como a gente dizer que vai ser exatamente desse jeito. Sempre vem com algumas variações, né? Por exemplo, o Espírito Santo acredita na questão da mediunidade, né? Então já vai ver Jesus como esse homem médium, né? Veja, isso não é doutrina cristã. Tem gente que diz: eu sou católica e sou espírita, mas não sabe ela que as doutrinas vão o quê? Se contradizer em alguns pontos. Não tem como você ser as duas coisas. Essa é uma ideia, porque a Igreja Católica acredita que Jesus Cristo é Deus. A Igreja Católica ela não tem nenhuma heresia nesse sentido. A doutrina da Trindade ela é muito forte na Igreja Católica, sem problema nenhum. E nós herdamos, graças a Deus, herdamos essa herança teológica. Até porque os pais fundadores do protestantismo eram monges, né? Alguns deles eram monges católicos. Então, graças a Deus que herdamos isso. Veja, é claro que nós não vamos ter uma compreensão exata da doutrina da Trindade, mas não tem como fugir dela. Se nós quisermos ser bíblicos, nós não temos como fugir dessa doutrina. Como é que os judeus pensam? Os judeus, veja, é tão interessante que Jesus dizia que era Deus, que em alguns momentos, quando Jesus dizia que era o Filho, os judeus pegaram o quê? Em pedras, para apedrejá-lo, porque era blasfêmia, porque ele estava se fazendo um igual com Deus. Então ele sempre deixou muito, não vou dizer muito claro, mas ele deixou em algumas palavras e ensinos claros que ele fazia parte da divindade. Mas como isso não cabe na nossa mente, e nós queremos ter tudo muito de forma clara, tudo de forma que nós pudéssemos entender a coisa da maneira, ou dentro da limitação da nossa inteligência, da nossa capacidade humana, então a doutrina da Trindade ela não cabe nisso. E aí a gente fica um pouco perdido
em relação... É a mesma coisa de você tentar entender a soberania de Deus e a sua vontade. Até onde vai a soberania de Deus e a vontade do homem? Como é que essas coisas se relacionam? Entendem? Isso é difícil também. Mas é isso mesmo, irmão Givaldo, é isso mesmo. Você vai ver que em várias seitas e religiões que se dizem cristãs, há heresias em relação à Trindade. Então, muito cuidado. O arianismo, veja bem, ele tem essa visão de que Jesus Cristo foi criado e que se ele for chamado de Deus, ele seria um Deus menor, ou seria um homem melhor. Sempre nessa, ou ele é um Deus menor, ou ele é um homem diferenciado, mas nunca Deus, mas nunca um igual com o Pai. Eles nunca vão ver isso. E o Espírito Santo, o Espírito Santo não. Espírito Santo ou é um modo de Deus se apresentar, ou o Espírito Santo é uma força, é o poder de Deus, é uma energia, é uma força que vem do Senhor. Isso são heresias. Veja outra heresia aí bem conhecida, que é o subordinacionismo. Subordinacionismo é o terceiro ponto. O nome é complicado, mas o ensino é simples. Eles defendiam que o Filho era eterno, não criado e divino, mas ainda assim não igual ao Pai, no seu ser e nos seus atributos. Veja, o Filho não é igual ao Pai no sentido de pessoa. São pessoas distintas, mas em relação ao ser, é igual. Por exemplo, o Pai é santo, plenamente santo, o Filho também é. O Espírito também é. O Pai é todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Filho também é. O Espírito Santo também é. Não há diferença, nenhum é menor do que o outro. Então são três pessoas distintas em relação ao quê? A autoconsciência de si mesmo, a vontade, a sentimentos, mas em termos de essência, do que faz eles serem o que ele é, o que faz Deus ser o que ele é. Quando eu digo Deus, eu estou me referindo às três pessoas. Então é igual, porque não é uma essência indivisível, é uma só essência. Deus é uno, há um só Deus. Essa essência que faz Deus ser o que ele é indivisível. Não há o que a gente chama de a heresia do triitarismo. Que heresia é essa? É a que acha que os três são três deuses. Que é isso que as testemunhas de Jeová vão dizer. Não, como é que pode? Se Jesus Cristo é Deus, se o Espírito Santo é Deus e se o Pai é Deus, então são três deuses. Mas não são três deuses, porque é uma só essência, mas são três pessoas distintas. É um nó ou não é? Vá querer entender isso, não dá. Aí o subordinacionismo, ele defendia que o Filho era eterno, ou seja, o Filho é eterno, não criado e divino, mas ainda assim não é igual ao Pai no seu ser e nos seus atributos. O Filho era inferior ou subordinado no seu ser a Deus Pai. Isso é heresia. No ser é igual, mas como pessoa é diferente. Entenderam isso? Ser de Deus, pessoa. Você precisa ter essa noçãozinha bem clara. O ser é uma coisa, a pessoa é outra. O ser é o que faz ele ser o que ele é. A pessoa é a questão da sua constituição autoconsciente, suas vontades, seus sentimentos. Então são pessoas diferentes. E essas pessoas nós podemos ver, elas distintas no batismo de Jesus, na ordem da evangelização, em Mateus 28, nós podemos ver essas pessoas distintas claramente em João, capítulo 14 ao 16, Jesus dizendo, eu vou para o Pai, mas virá outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, eu vou enviá-lo. Interessante que ele diz, aquele que crê em mim, aquele que o Espírito Santo vai habitar nele, e eu e o Pai juntamente faremos nele o quê? Morada. Veja, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, e o Pai e o Filho também vêm fazer morada. Então eles em essência são indivisíveis, mas como pessoas eles são distintos. Eles são pessoas independentes. Mas estão sempre o quê? Ligados, juntos. Vai entender isso? Não dá para entender, irmãos, porque isso não existe com a gente. Não dá, a gente a nossa ideia de vida é sempre isso, ó, considerando o que a gente vê, o que a gente pega, matéria.
ocupando espaço. Então, para a gente fica difícil você ter uma noção de 3 pessoas juntas no mesmo lugar, sem ocupar espaço, sem se dividir. Ao mesmo tempo, essas pessoas estão separadas como pessoas, mas como é que eu entendo isso? Não dá para a gente entender. Está dando dor de cabeça em vocês? Não, né? Está tranquilo? Amém. Vamos para a última heresia. Eu coloquei só as principais. Vamos lá. Adocianismo. Esse adocianismo aqui, existe uma igreja americana que ela segue essa doutrina. É o conceito de que Jesus viveu como um homem comum até o seu batismo. Por isso que é chamado de adocianismo. Mas Deus adotou a Jesus como filho e deu-lhe poderes sobrenaturais. Os adocianistas não sustentam que Cristo existiu antes de ter nascido como homem, portanto não consideram Cristo como eterno, nem como ser sublime e sobrenatural criado por Deus, que era a crença dos arianos. Os adocianistas viam Jesus apenas como um homem sublime, que Deus chamava de filho no sentido único. Aí, veja, é uma heresia, claro. Jesus Cristo, quando está falando com os judeus, ele disse, olha, não tem Abraão? Antes de Abraão, eu o quê? Eu sou. Ele diz, antes de Abraão, eu sou. O mesmo termo que o Pai usa para ele quando se revela, quando Deus usa se revelando a Moisés. Quem é que está me enviando? Eu sou, está te enviando. Jesus Cristo diz, olha, antes de Abraão, eu sou. Que Abraão existisse, eu já existo. Ou eu era e permaneço sendo. Então é maravilhoso a gente estudar sobre um tema difícil, complexo demais, mas não tem para onde a gente fugir. Vamos ver as 3 pessoas distintas, cada uma. Volte aí para o primeiro ponto. Vamos resumir o ensino bíblico da Trindade em afirmações. Veja, Deus é 3 pessoas. Por que Deus é? Porque a sua essência é uma, mas nele existe 3 pessoas. Isso significa que o Pai não é o Filho, que o Pai não é o Espírito Santo, e que o Filho não é o Espírito Santo, mas que as 3 pessoas são distintas. O texto que a irmã Tânia usou, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? E depois o verbo se fez carne. Faz uma distinção entre o Pai e o Filho. Agora a distinção entre o Espírito. Vá para João 16, Evangelho de João, capítulo 16. A lição de hoje está bem mais light. João 16, verso 7. Alguém pode ler? João 16, 7. Ok? Então é interessante que Jesus diz que se ele não for, o Consolador não virá, e que é ele que vai enviar o Consolador. É interessante Jesus dizendo isso, porque o Espírito Santo só vai vir, ele vai dizer que esse Consolador é o Espírito Santo, ele só vai vir quantos dias depois da ascensão de Jesus? Questão de tempo, lembram? Eita, quase sai. Não. Você acertou sim. Não 50, são 10 dias. A ideia dos 50 é depois da ressurreição. Depois da ressurreição você conta. Jesus passou quantos dias com os seus apóstolos depois da ressurreição? 40. Aí por quê? Porque o Espírito Santo não vai descer no Pentecostes. O Pentecostes acontece justamente 7 semanas após a Páscoa, que dá 50 dias, né? 49, né? Vamos dizer assim, se fosse ao pé da letra, mas são 50 dias mesmo, porque conta sempre um dia depois. Então, 50 dias, mas na verdade, quando Jesus sobe, ele já tem passado 40 dias, então ficam 10. Então, 10 dias depois, então ele sobe e ele disse, eu vou enviar quem? O Consolador. Ele vai até dizer, outro Consolador. Ele diz que é para que vocês não fiquem órfãos. Então,
O trabalho do Espírito Santo será semelhante ao trabalho de Jesus, no sentido de preparar sempre nossos corações. Jesus não diz que é uma força, porque Jesus poderia dizer, olha, o meu poder vai estar com vocês, eu vou estar ajudando vocês, eu vou estar fortalecendo vocês. Não, eu vou e vou enviar outro Consolador. Ele diz que o Consolador também vem do Pai, mas ao mesmo tempo é Ele que envia. Então veja que, é claro, nós vamos estudar um pouco sobre isso na próxima semana, que é a questão da função de cada um, do trabalho de cada um na obra da redenção. É um termo teológico que usa a economia da Trindade. Não tem nada a ver com o dinheiro, mas tem a ver com a maneira como eles trabalham. Então, dentro do plano da redenção, cada uma das pessoas trabalham de forma maravilhosa para que isso aconteça. Aí você vê o Pai preparando todas as coisas no Antigo Testamento para a vinda do Filho. O Filho vem, morre, assume a nossa culpa, é punido pelo Pai. Veja, depois o Espírito termina, depois o Filho termina o seu trabalho, termina entre aspas, né? Pelo menos aqui, de morrer por nós, de dizer está consumado. Vai subir para fazer o papel de intercessor, agora, entre Deus e os homens. E aí vem o Espírito Santo para preparar os seus, para apresentar o Filho. Veja que coisa perfeita e maravilhosa a funcionalidade do trabalhar de Deus para a nossa salvação. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a nossa visão acerca da obra de Deus é muito mais ampla, irmãos. E você só aprende isso vindo estudar na escola dominical ou fazendo um seminário. Não vai, você não vai, ou se você for uma pessoa muito estudiosa que queira realmente se aprofundar, mas muita gente não tem tempo para isso. Que coisa, hein? Isso. Isso. É diferente. Eles deturparam, eles colocaram, eles deturparam. Aham. Com certeza. Claro. É muito importante. Com certeza. E eles só estudam isso, viu, gente? Eles vão decorar um textozinho só para refutar você. Porque eles mesmos não têm conhecimento. Eles mesmos não têm conhecimento. Se você quer ver você matar um testemunho de Jeová, matar no sentido figurado, viu, gente? Hein? Não vá matar ninguém não, pelo amor de Deus. É você dizer a ela que o nome Jeová não existe, né? Nome Jeová não existe. Você é testemunho de Jeová, mas Jeová não existe. Ela vai dizer, como é que é isso? O nome de Deus no Antigo Testamento é Iavé, que é transliterado para o português como Javé. O nome Javé
em português é a mesma coisa de Yahvé, ou seja, o som de I usa-se J. Transliterar é somente trocar as letras, vamos dizer assim. Aí de onde vem o nome Jeová? Vem de um acréscimo de duas vogais. Eita, hoje eu estou, hein? Misericórdia. Duas vogais, tá dando tilt aí, né, os neurônios. Duas vogais, professoras, me perdoem aí, tá? Duas vogais que eles vão acrescentar. Quem são os maçoretas? Os maçoretas são judeus, estudiosos, escribas, que vão acrescentar, tá? Para a língua não se perder, eles vão lutar para que a língua hebraica não morra, para que ela seja, para que ela tenha continuidade e as novas gerações pudessem ler a língua hebraica. A língua hebraica ela só tem consoantes, não existe vogal na língua hebraica. Aí você diz, como é que não existe vogal, mas tem o som de vogal? Sim, na língua hebraica não tem vogal, tem somente consoantes. As palavras são feitas apenas de consoante, mas quando você vai vocalizar essas palavras, entende? Se vocaliza com vogais. Por exemplo, Yahvé é escrito com 5 consoantes. Perdão, com 4 consoantes. Yahvé, com 4 consoantes, que é o tetragrama. Então são 4 consoantes que fazem o nome de Deus. Yahvé, de onde vem o português Javé. Aí os maçoretas, para não usar o nome de Deus em vão, porque eles eram muito supersticiosos em relação a isso. Veja, para em nenhum momento você usar esse nome e pecar contra Deus. Lembram lá do mandamento? Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o 3º mandamento, não é isso? Então não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Para que isso não acontecesse, o que é que eles fazem? Vamos pegar 2 vogais de outro nome de Deus no Antigo Testamento, Adonai. Lembram Adonai? Aí eles pegam 2 vogais e colocam, em vez de ser Yahvé, eles colocam Yehová. De onde vem o português o quê? Jeová. Então o nome Jeová é um nome com acréscimo, criado pelos maçoretas, para proteger o povo de não usar o nome de Deus em vão. Veja que é uma viagem, né? Claro que eu estou falando aqui de modo bem resumido. Aí está lá, você é testemunho de quem, meu filho? Sou testemunho de Jeová. Aí você você sabia que Jeová não existe? O quê? Aí você diz, mas pastor, se eu chamar Deus de Jeová, eu estou errando? Não, não está errando. Você não vai estar errando. Você pode chamar Deus até de Senhor, não é verdade? Ele vai saber que você está falando com ele. Não vai fazer como a Xuxa, né? O cara, né? Tem que ter respeito, né? O cara, vou falar com o cara. Ei, bicho. Aí é brincadeira, né? Mas você tem que ter respeito, você está falando com o Senhor, né? Mas justamente por isso que eles criaram, eles acrescentaram essas vogais para ficar Yehová, de onde vem a palavra Jeová. Ok? Mas o nome de Deus não é Jeová, tá? O nome de Deus é Yahvé. Yahvé é o nome. Quando ele aí que nome é esse? É aquele termo que ele vai usar lá no Antigo Testamento para Moisés. Quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Quem é que está me enviando? Aí quando ele diz, eu sou. Esse nome em hebraico é Yahvé. Ele é o eu sou. Por isso que os judeus costumam chamar de Deus de o Eterno. Ele é o Eterno. O Eterno. Sempre se referem a ele como o Eterno. Pode observar. Os judeus, se você pegar um judeu falando sobre Deus, ele vai sempre se referir a ele como o Eterno. O Eterno. Ele é o Eterno. Porque ele é o eu sou. Eu sou é aquele que era, que é e que permanece. Ele é o Eterno. Yahvé. Ok? Mas é muita coisa, né? Vamos lá. Então, primeiro, Deus é 3 pessoas distintas. Segundo, resumindo a Trindade, cada pessoa é plenamente Deus. Cada pessoa dessas é Deus. Nós vamos estudar mais claramente na próxima semana a questão da divindade dessas pessoas, mas aqui nós já vamos dar uma pincelada. Veja a pessoa do Pai. Aqui diz que este nome nem sempre é empregado com relação a Deus, com o mesmo sentido na Escritura. Então, quando se chama Deus de Pai, nem sempre tem o mesmo sentido. Nem sempre está se referindo especificamente a uma pessoa. Às vezes sim, outras vezes vai se referir a Deus com o seu ser, ao ser de Deus. Por exemplo, ele diz aqui, olha, ele cita os textos, nós não vamos ler esses textos, é para você estudar em casa,
talvez um ou outro a gente leia. Ele diz aqui, ponto A, às vezes se aplica, esse termo Pai, se aplica ao Deus triuno, como a origem de todas as coisas. Veja Tiago 1,17. Abra a sua Bíblia em Tiago 1,17. Lá no finalzinho da sua Bíblia, lá do Novo Testamento. Depois de Hebreus. Tiago 1,17. Então, às vezes a palavra Pai não necessariamente se refere à pessoa do Pai, mas se refere às três, ao Deus triuno. Quando você ora, hein? Como é que você pensa, hein? Tem gente que dá uma confusão na cabeça isso, né? Quando eu oro, deixa eu perguntar, vocês devem orar a quem? Pode orar a Deus, boa resposta, né? Você pode orar ao Pai. Em nome de quem? Do Filho. Não é isso que ele diz? Quando orares, orareis a quem? Ao Pai em meu. Aí eu pergunto, por que tem que ser no nome dele? Vocês sabem? Sabem. Como é que você pode se aproximar de Deus como pecadora? Isso aí. Por isso tem que ser no nome dele. Porque tudo que você recebe do Pai, só recebe por causa dele. Porque ele morreu por você, ele deu a vida por você. Então não vá nessa não. Eu jejuei essa semana toda, vou falar com o Pai. O Pai vai me dar porque eu jejuei. Isso não é Bíblia. O Pai só lhe dá alguma coisa, não é porque você jejuou, não é porque você orou 3 horas ou 5 horas por dia, não é porque você está vindo para todos os cultos. Olha, Deus está vendo, eu estou vindo para os cultos, né? Eu deixei de reclamar tanto de algumas coisas. Não é isso, não. É muito forte isso, né? É porque essa é legalismo, né? É o legalismo. Para alcançar a bênção. Existe alguma diferença dessa doutrina para a doutrina católica? A promessa. Na Igreja Católica, esse nome aí se dá promessa. Faz a promessa, a questão é que a promessa era alguns santos, né? Aí na Igreja Evangélica passa a ser somente a Deus. Aí as pessoas fazem as promessas, né? Ou os votos. Nada contra, viu, gente? Mas nós precisamos entender isso mais biblicamente. Não, eu vou jejuar 1 mês para Deus salvar o meu esposo. Não vai salvar por causa do seu jejum, minha irmã. Quando você jejuma para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus, para estar orando ao Senhor. Você não jejuma para estar recebendo nada dele no sentido material ou espiritual. Mas quando você jejuma é porque você está dizendo, não, eu vou separar esse tempo, eu não vou me alimentar nesta manhã, pensar em tomar café ou fazer o meu almoço, mas eu quero dedicar a leitura da Bíblia, a oração, porque eu quero buscar a Deus, estar na presença de Deus. Então o que é que você vai receber? Você vai crescer espiritualmente. É isso. Você não vai fazer uma coisa para ganhar outra, porque isso é legalismo. Veja, você pega pregadores, os pregadores às vezes vão pregar sobre Moisés, sobre o Antigo Testamento, e eles são legalistas. Por quê? Por exemplo, se eu pegar a lei aqui, a lei do Antigo Testamento, e eu digo a vocês, olha, não adulterarás. Irmãos, está aqui escrito, olha, não adulterarás. E eu faço um sermão sobre o adultério, o pecado do adultério. E eu termino o sermão dizendo, olha, irmãos, a palavra de Deus diz que nós não devemos o quê? Adulterar. Eu me digo, meu sermão está completo? Não, não está. Por que ele não está completo? O que é que está faltando no meu sermão? A graça de Deus. De chegar para vocês e dizer, irmãos, a Bíblia diz, não adulterarás. Mas nós conseguiremos viver essa vida de não adulterarás, ou do não adulterarás, pelo quê? Pela graça de Deus em nós. Como? Buscando o Senhor. Orando ao Senhor, buscando a ajuda dEle, o Espírito Santo dEle gerando, mudando o meu caráter e gerando essa vida consagrada e santa. Quando a vida consagrada depende de você, quando eu jogo para você e digo, irmã, está aqui, viva dessa forma,
você vai ver que você é incapaz de viver essa vida. Você não consegue. Aí você diz, eu consigo viver sem adulterar? A minha vida toda, fisicamente, pode ser que sim. E aqui? Jesus Cristo disse, se olhar e desejar, já o quê? E agora? Graça de Deus, irmãos. Graça de Deus. Recorremos a quem? É a nossa força? Não, isso é legalismo. Aí você vê essas igrejas, por isso que tem tanta hipocrisia. Quando a igreja é muito legalista, há muita hipocrisia. O que é isso? As pessoas na frente umas das outras vivem daquela forma, mas por trás vivem de outra, porque não aprendem a buscar ou a viver dependendo da graça de Deus, mas querem viver segurando as coisas com a sua força. E isso não é possível, porque nós somos inclinados sempre ao pecado. Se depender de mim, eu vou cair. Se depender de mim, eu vou pecar constantemente. Se depender de mim, eu vou adulterar. Se depender de mim, eu vou roubar. Vocês estão entendendo, né? Se depender da minha força, eu não vou suportar. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, Ele sim vai me transformar, vai me santificar, vai me ajudar, vai me fazer superar esses desafios. Por isso que eu tenho que estar ligado com Ele. Então é diferente. Quando a mensagem traz Cristo, e a graça de Deus vem por meio de quem? De Cristo. Então quando você vai orar ao Pai, Jesus diz, orareis em meu nome, porque só é através de mim que você consegue esses benefícios, essas bênçãos. Veja, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, né? Ou é o verso 4 que diz isso? Acho que é verso 4. Então, observe isso. Então, quando aquela mensagem ela é muito legalista e ela joga para você como se você conseguisse viver isso, irmão, você tem que orar. Olha, passe a ter uma vida de oração. Tudo bem, eu posso exortar dessa forma, não é erro. Mas eu digo, irmão, passa a ter uma vida de oração. Mas se você não tem conseguido, de quem você vai buscar essa ajuda para você ter uma vida de oração? Quem é que vai te ajudar a orar mais? Quem é que vai te ajudar a buscar mais Ele mesmo? É o próprio Deus. Através de quem? Do seu Espírito Santo. Quando nós estamos fracos, como é que nós nos fortalecemos? Por meio da oração. Por quê? Porque sempre vai ser Ele, olha, fazendo em nós aquilo que nós não podemos fazer. Então nós precisamos ter esse pensamento bem formado em nós, pela sua palavra. Então, quando nós oramos em nome do Senhor, dá essa ideia. Eu oro ao Pai em nome do Filho, porque é por meio dele, Ele é o mediador, foi Ele quem pagou o preço, é pelos méritos dele que eu sou abençoado pelo Pai, ou melhor, por toda a Trindade. Ok? B, atribui-se também o nome de Deus ao Deus triuno para expressar a relação teocrática que Ele mantém com Israel como seu povo no Antigo Testamento. Aí tem os textos. Então você vai ver que Ele é Deus o Pai, por causa dessa relação de governo, de ser o rei de Israel. Ele é chamado também de pai nesse sentido. É a relação teocrática, né? A palavra teocrático tem a ver com o governo de Deus por meio do povo, em relação ao povo, ao seu povo, né? Ao povo de Israel. C, no Novo Testamento, o nome é geralmente empregado, ou seja, o nome pai é empregado para designar o Deus triuno como pai, no sentido ético de todos os seus filhos espirituais. Ele é pai, ou seja, a Trindade pode ser chamada de pai nesse sentido também, de que todos os homens, como criaturas, são seus filhos. E aí quando você chama a Trindade de pai, não distinguindo a pessoa do pai exclusivamente ou especificamente, é nesse sentido de que toda a Trindade está na obra da criação. O pai, como pessoa, está lá, mas o verbo também não estava com ele criando, e o Espírito não pairava sobre as águas. Então, as três pessoas estão criando. Nesse sentido, as três pessoas podem ser chamadas, o Deus triuno pode ser chamado de pai de todos os seus filhos. Estão entendendo, né? Mas, é claro, há essa distinção da pessoa do pai exclusivamente no ser de Deus. E é aqui que nós temos o ponto D, quando diz aí, no sentido inteiramente diverso,
Contudo, o nome é aplicado à primeira pessoa da Trindade em sua relação com a segunda pessoa. Abra em João, por favor, capítulo 14, João 14. Já estou terminando, viu, irmãos? Não vai dar para a gente ver tudo, a gente vai dar continuidade na próxima semana. Falar sobre a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, e a gente aproveita e fala sobre a divindade de cada uma delas. Você guarda essa lição, você vai trazer na próxima semana essa mesma lição e receberá outra. Então, João, capítulo 14, 12 e 13. Alguém pode ler? Amém. Então está muito claro aí essa distinção entre o Filho e o Pai. O Pai aqui é a primeira pessoa. O Pai aqui não é a Trindade. O Pai aqui é a primeira pessoa, e isso é bem claro, porque é a segunda pessoa que está falando. E a segunda pessoa, que é o Filho, ou que é Jesus, ele diz claramente: ó, eu vou para o Pai. Quando vocês orarem ao Pai, vocês devem orar em meu nome. Então veja que se nós não acreditássemos na Trindade, mas muitos textos não ficariam claros, não seriam lógicos. E mesmo não sendo lógicos, não teríamos como interpretá-los, sermos fiéis a uma exegese bíblica em relação a essa verdade. O problema, irmãos, é que os pressupostos teológicos nos fazem a interpretar os textos como nós queremos, e isso é muito perigoso. Por isso que quando a irmã falou que as Testemunhas de Jeová, a Bíblia dela é diferente. Eles criaram uma tradução chamada Tradução Novo Mundo, em que eles vão modificar grosseiramente, de forma grosseira, intencionalmente, eles vão modificar aqueles textos que dizem claramente, ou que expressam claramente uma doutrina da Trindade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos. Veja que coisa interessante isso. E esse texto seria outro aqui, que eu vou tentar trazer a tradução Novo Mundo na próxima semana. Era para eu ter trazido hoje, mas na próxima semana eu acredito que eu tenha. Se eu não tiver, eu tenho no computador. Eu vou trazer a tradução das Testemunhas de Jeová e a gente vai fazer uma comparação, tá certo? De um versículo, do versículo que fala sobre o verbo, desse versículo aqui. Abra em Atos, por favor, capítulo 20. Eu vou pedir que vocês leiam e vocês mesmos vão interpretar. Capítulo 20, versículo 28. Vocês vão ler esse versículo e eu vou perguntar o que é que vocês entendem desse versículo. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha, eu vou ler, acompanhe. Aí vocês vão me dizer o que é que esse verso diz. Paulo está aqui se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Olha o que ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual, olha só, o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de quem? De Deus, presta atenção, a qual ele quem? Sim, mas ele diz que, de quem é a igreja? Quem comprou a igreja? Não é de Deus? Aí ele diz, a qual ele quem? Deus. Olha, continue, comprou. E aí? Quero que você entenda esse versículo. Claro. A igreja é de Deus e Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Quem foi que comprou a igreja com o sangue? Foi Deus o Pai? Não. Foi Jesus Cristo. Foi Deus o Filho. Mas de certa forma eu posso dizer que Deus, nas suas três pessoas, comprou. Embora a pessoa do Filho foi quem realizou diretamente essa obra. Aqui nós temos também as três pessoas, bem claramente. Ele fala do Espírito Santo. Ele fala do Pai. E ele fala do Deus Filho.
Interessante que Paulo diz aqui que quem constituiu vocês como pastores da igreja dele foi o Espírito Santo. Ele poderia ter dito, foi o Pai, foi Jesus. Não, foi o Espírito Santo, porque dentro da economia da Trindade, da obra da salvação, quem está trabalhando agora no meio da igreja é que pessoa? Espírito Santo. Quem foi que levou você a conhecer a Cristo, a receber o Evangelho, a crer no Evangelho? Foi que pessoa? Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos levar a crer em quem? Nele necessariamente? Não necessariamente. Não é a primeira proposta dele. Ele vai nos levar a crer em Cristo, em Jesus. Quem é que santifica a sua vida? O Espírito Santo. Agora, eu devorar o Espírito Santo, pastor? Não necessariamente. Não precisa. O Espírito Santo vai te ajudar a orar. A Bíblia diz até isso. Mas a orar a quem? Ao Pai. Em nome do quem? Do Filho. Por quê, pastor? Por causa da função de cada uma na sua salvação. Nós precisamos saber das funções dessas pessoas para entender até mesmo como orar, biblicamente falando. Vocês viram Jesus orando alguma vez ao Espírito Santo? Não. Ele vai orar sempre a quem? Ao Pai. Ele precisava de mediador? Não. Por quê? Ele não era pecador. Ele não precisa, ele é o próprio mediador. E ele e o Pai têm uma relação que nenhum de nós vamos ter, porque ele e o Pai são um em essência. Nós nunca vamos ter essa relação. Então, nesse sentido, ele é um filho que nós nunca vamos ser. Ele é o filho num aspecto diferente do nosso. Por isso que ele é o unigênito. E é também um primogênito. Não no sentido de ser criado, mas no sentido de glória. No sentido de exaltação. Ele está acima de todos os outros filhos, porque ele é um filho diferente. Ele é um filho não gerado, ele é um filho não criado. Ele é um filho numa relação de funcionalidade, de obra de salvação. Então, é por aí que a gente vai caminhando para ter uma compreensão um pouquinho mais ampla da doutrina da Trindade. Amém, meus irmãos? Olha, ficou faltando nós falarmos sobre o Filho, nós falarmos mais sobre o Espírito Santo. Também ficou faltando falarmos que em Deus há um só Deus, diferente da doutrina do triteísmo, né? E fala sobre três deuses. E que Deus existe eterna e necessariamente como uma trindade. Faltou também batermos nesse ponto. Próxima semana eu quero encerrar sobre a trindade para a gente dar prosseguimento aos próximos temas dentro da doutrina cristã. Ok? Vamos orar, passar a palavra à irmã Tânia. A gente ora e... Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém.